Obrigado. Vamos começar então. Irmã Donária, não sei se a senhora está aí. Donária, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 em diante. Para você, Donária. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Ou seja, nós somos vasos de barro, Donária. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, mas para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Bem, Donária, você está passando por essas tribulações, por essas Sim, angústias, pastor. Estou aqui, pastor. Sim. mas você não está destruída, minha irmã. Passaremos Amém. pelo vale da sombra e da morte, mas não devemos, não precisamos, não podemos temer mal nenhum, porque Ele está conosco. Nossa oração Amém. é que Deus esteja com seu esposo agora, nesse momento. Nossa oração é que o Senhor esteja guiando sua vida e esteja apacentando vocês aí, viu? Saiba que a senhora não está sozinha nessa luta. Agora nós do Gol Six estamos nos unindo também em oração e pedindo a bênção do Senhor sobre sua vida e de seu esposo, viu, minha irmã? Deus abençoe Amém. a senhora, viu? Saiba que Amém. a senhora não está sozinha nessa luta, não. Tá bom? Que Deus a abençoe, minha irmã. Bem, amigos, eu vou começar aqui o nosso Gol Six, a nossa mensagem, falando sobre justamente esse tema que a irmã Donária está passando agora. A irmã Donária está passando por dificuldades em sua vida, não somente ela, mas também o seu esposo. Agora, a pergunta que não quer calar: como pode a irmã Donária ou qualquer outro amigo aqui do Gol Six que esteja passando por dificuldades ser vitorioso? Como é que você pode ser vitorioso mesmo em momentos de dificuldade? Bem, hoje eu quero contar a história de Davi, como ele teve a libertação dos perigos que estavam na sua vida. E o que você deve fazer quando você estiver numa situação difícil como essa que a irmã Donara está tendo? Bem, para aqueles que estão passando por essa situação, como é o caso da irmã Donária, essa mensagem vem ao âmago de sua necessidade. Para aqueles que ainda não estão passando por dificuldades, que estão em águas tranquilas, essa mensagem ela vai te ajudar no futuro, para que quando você sofrer, você saiba o que fazer no dia da angústia. Bem, o texto base para a minha mensagem de hoje encontra-se em Salmo 14, versículo de 1 a 7. Salmo 14, versículo de 1 a 7 diz assim, ou melhor dizendo, Salmo 142. Oração por libertação. Poema de Davi quando estava na caverna. Lembra que eu falei para vocês de uma certa vez que Davi estava tendo problema com seu filho Absalão, e eu fiz um sermão sobre isso, acho que eu fiz uma semana sobre isso. Esse problema que ele estava tendo com Absalão, ele estava tão angustiado e ele pegou e foi para dentro de uma caverna pedindo a Deus que até caísse sobre sua cabeça a caverna, que ele não queria mais ali viver aquela situação, ele queria voar daquele lugar, queria ser como uma pomba que pudesse voar. Mas como ele era rei, ele estava compelido e preso àquela situação. Bem, talvez você esteja me ouvindo aqui e esteja preso a uma situação que você não consegue sair. Uma situação de doença, uma situação emocional, uma situação humana ali, que você está num ambiente em que não dá para sair agora, pastor, eu estou preso a isso. Bem, o que fazer? Davi vai mostrar para você como ele vai desenvolver sua vida e o que ele vai fazer. Salmo 142, versículo 1 em diante. Em alta voz clamo ao Senhor, em alta voz suplico ao Senhor as suas misericórdias. Derramo diante dele a minha queixa. A ele apresento a minha angústia. Quando esmoreço em mim meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda que percorro, ocultaram uma armadilha para mim.
Olho para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio. Ninguém se preocupa com a minha alma. A ti, Senhor, clamei, declarando: tu és meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Atende aos meus apelos, pois eu estou muito exausto. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma desta prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Então, veja que esse salmo ele é extremamente poderoso e não só poderoso, mas esse salmo também ele conta a história do que foi que Davi fez para sair do ambiente de dor que estava. Como é que eu posso ser vitorioso, querido irmão, mesmo quando eu estiver passando dificuldade? Bem, cada um, como o caso da irmã Donária, cedo ou tarde vai passar por problema de tribulação e de angústia. Cada um que está me ouvindo aqui, ou já passou, ou está passando, ou vai passar. Se você está tendo isso, eu vou dar para você hoje o remédio, para que você passe pela dificuldade e seja vitorioso. Esse salmo que a gente leu aqui, que é o Salmo 142, né, de Davi, nós podemos encontrar nesse salmo aqui que ele estava em grande dificuldade. A gente consegue perceber que a dificuldade dele era tamanha que ele faz alguns pedidos a Deus, que ele olha para o lado e não vê ninguém, olha para o outro lado e não vê ninguém que pode ajudar. Ninguém se importa com o sofrimento do cara, o cara está lá sozinho. Eu digo que a angústia dele era tremenda. E eu também percebo que todo salmo ele acaba nos ensinando sobre como sermos vitoriosos sobre o problema. Mais do que isso, como é que eu faço, pastor, para escapar do problema que eu estou passando? Como é que eu faço, pastor, para sair dessa espiral do silêncio? Bem, eu quero que você compreenda que, mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra e da morte, você não somente não deve temer mal algum, mas você deve glorificar a Deus em meio aos problemas. Era o caso dele aqui. Ele estava passando por angústia, mas ele glorifica a Deus, ele agradece ao Senhor, ele entrega a sua vida ao Senhor, mesmo quando a sua vida parece não valer muito, mesmo quando as situações parecem ser inóspitas para ele. Sabendo disso, o que nos é dito sobre essa dificuldade aqui de Davi? Eu vou ler novamente para que você possa captar claramente o que foi dito sobre esse problema. O versículo 3 ao 6 diz assim: ó, quando esmorece em mim o meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Ou seja, quando você estiver em angústia, com o espírito abatido, o que o texto bíblico está dizendo? O Senhor conhece o que é que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que andar. Então ele começa agora a estabelecer sua vida no marco correto. Na vereda que percorro, ou seja, no caminho da minha vida, ocultaram uma armadilha para mim. Ele cai numa armadilha. Veja, Deus deseja que todos os seus filhos sigam pelas vias frutíferas da vida. Deus deseja isso, mas Davi estava passando por uma angústia. Olho para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Parece que quando a gente está em angústia não tem ninguém por nós, né? Parece que quando tudo está bem, quando temos recursos, aparece um monte de gente ao nosso redor, amigos, irmãos, mas quando as coisas não vão bem, quando estamos com problema, quando você está com problema com a família, quando você está com problema de doença, quando você está com problema com um monte de coisa, parece que não aparece ninguém nessas horas, né? Davi sentiu isso na pele. Perdido está para mim o refúgio. Ou seja, ele não encontrava refúgio. Passava noites a fio acordado. Ele não encontrava um descanso, um refúgio. Ninguém se preocupa com a minha alma. A ti, Senhor, clamei, declarando: tu és meu refúgio. Já que eu não encontro refúgio, já que não tem ninguém para me ajudar, eu estabeleço o meu refúgio em ti, porque tu és meu refúgio, tu és a minha partilha na terra dos viventes. Quem dá vida para mim é o Senhor. Atende aos meus apelos, Senhor, pois eu estou muito exausto. Se esse é o seu caso, de que você está exausto com os problemas da família, os problemas que você enfrenta, os problemas de saúde, você já não tem tanta força como tinha antigamente, porque você está exausto. Livra-me dos meus perseguidores.
O que está perseguindo você? Será que é doença? Será que é angústia? Será que é espada? Será que é problema? Bem, por que ele fala isso? Porque são mais fortes do que eu. Se eu estou falando com você e você está sofrendo uma tentação que parece ser mais forte que você, se você está sofrendo uma angústia que parece ser mais forte que você, esse salmo é para ti. Por que eu falo isso? Davi era, nessa época, ali um fugitivo, e eu já expliquei para vocês que ele estava fugindo do seu filho Absalão ali. A sua reputação foi destruída por conta do caso de Betseba, por conta do caso do seu próprio filho, e todos apoiavam o filho porque, de fato, Davi era um nó cego. E sabendo disso, essa reputação dele é destruída de forma injusta, e ele estava exilado, perplexo diante da situação. Nós não sabemos exatamente, quando eu leio o texto aqui, qual era o problema que isso se referia, mas nós conseguimos saber de 3 coisas que estavam acontecendo com ele quando eu leio esse texto aqui. Primeira delas que eu quero abordar com vocês aqui. Quando Davi estava passando por isso, Davi ele acaba dizendo que o seu problema era muito grave. O versículo 3 vem dizendo assim, ó: quando esmorece em mim o meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda percorro e ocultaram uma armadilha para mim. O problema era muito grave. Por quê? Porque o espírito dele estava muito abatido e fizeram uma armadilha para ele. Então, quando eu leio isso, eu percebo que o problema que Davi estava enfrentando aqui era um problema de destruição da sua vida, mas era injusto. Por que era injusto? Porque era uma armadilha que fizeram para ele. Mais do que isso, nós também não sabemos aqui exatamente qual era o problema que ele estava se referindo, porque ele não diz o BO que ele estava sofrendo. Ele só diz que era um negócio tremendo, mas ninguém sabe qual era o BO. Eu faço por inferência aqui a história do texto bíblico que a angústia que ele estava sofrendo era por causa do filho, mas poderia ser uma outra angústia muito mais forte. Bem, como a gente não sabe, eu quero que você compreenda que a gente é informado por 3 coisas. Primeira delas, Davi acaba dizendo que o seu problema é grave, e ele diz que está esmurecido aqui, ele foi envolvido por uma armadilha, que alguma coisa que fizeram contra ele. Eu quero que também você observe como Davi diz o verso 6, quando o seu problema veio sobre ele de forma tremenda. Olha o que ele diz aqui. Ele estava muito abatido e fraco. Ele diz assim, olha, eu estou muito fraco. Sabe aquele cara que quer desistir de tudo? Sabe aquele cara que quer chutar o balde? Sabe que aquela pessoa que parece que quer correr daquela situação que está vivendo? Quer sair daquele lugar, mas não consegue sair? Ele estava muito abatido e isso indicava um processo que ele estava vivendo. Por quê? Porque ele não estava derrotado. Então não foi algo pontual, foi algo processual, ou seja, tinha um processo, tinha uma forma a seguir. E talvez o seu caso seja justamente o caso de alguém que não está destruído, mas alguém que está passando por uma situação que é um processo. Não vai se resolver tão rápido, não é desse jeito, num passe de mágica, mas você está dentro de um processo. O que ele fez? Ele foi descendo mais baixo até que ele sentiu que ele já tinha chegado ao fundo do poço. Se esse é o seu caso, que você está sentindo que você está chegando já ao fundo do poço, a uma situação tremenda na sua vida, olha mais o que aconteceu com ele. Amigo, diz o autor, se você é alguém que está experimentando ali uma situação trágica na sua vida, um problemão semelhante a esse do caso de Davi, eu quero que você avalie o que Davi fez, o que ele disse e como ele saiu do problema dele. Davi também, percebo quando eu leio essa pequena perícope que li a vocês aqui, ele nos diz que outras pessoas contribuíram para o seu problema. Tiveram outras pessoas que ajudaram com que esse problema estivesse acontecendo na vida dele. Conforme lemos aqui no versículo 3, os seus inimigos, o texto bíblico diz que fizeram para ele o quê? Uma armadilha. Então não era somente um problema que ele enfrentava, mas um problema que foi causado por outras pessoas. E talvez você esteja tendo problemas porque, de fato, boa parte dos problemas que temos são consequências exclusivas de nossas péssimas escolhas. Mas também outras pessoas causam problemas em nossa vida. E que o problema não é nosso.
como era o caso aqui de Davi. Eu também percebo nesse outro versículo 6 aqui, que ele se refere aos perseguidores dele. Atende aos meus apelos, pois estou exausto. Livra-me dos meus, o quê? Perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Ele faz esse pedido para que os perseguidores que estão na cola dele seja ele livrado desses perseguidores. Isso é ruim, queridos irmãos. Isso é muito ruim e é não só ruim o suficiente para sobrecarregar com muitos problemas a vida de Davi. O negócio estava tão ruim, mas ele começa agora a pedir ao Senhor auxílio. Pior dos problemas era esse que ele estava enfrentando. E ele tinha ali problemas trazidos através de traição que foi feito com eles. Por isso que ele olhava para os amigos e não encontrava apoio nenhum. Por isso que eu faço uma referência de que esse era um problema que ele estava vivendo na época do seu filho Absalão ali. E então ele começa a pedir a Deus a solução do problema. Esse era o tipo de situação que Davi estava enfrentando, de extrema angústia, porque os seus amigos eram maldosos. Algo semelhante pode acontecer com você. Algo semelhante pode acontecer porque você confia em alguém e esse alguém não retribui para você o nível de confiança que você depositou. E isso é extremamente angustiante, porque uma coisa é você não contar com uma pessoa, outra coisa é você contar e no dia que você estiver contando, a pessoa não for fiel a você, a pessoa não está ali ao lado. Isso era um problema, e quando Davi estava passando por angústia, e toda vez que a gente precisa de alguém, a gente precisa num ambiente de angústia, quando Davi estava passando por isso, ele olha para o lado e não vê ninguém. Há um terceiro aspecto que também percebo na história de Davi aqui. Davi acaba nos dizendo que ninguém parecia entender ou se importar com a situação dele. Será que ninguém está entendendo você? Será que ninguém está se importando com sua própria vida e com suas lutas? Será que você está chorando sozinho quando ninguém vê? Será que você fecha a porta e tem que chorar sozinho porque não faz sentido conversar com algumas pessoas sobre alguns problemas que você enfrenta? Bem, se esse é o seu caso, a história de Davi e o próprio Davi, que está nos ensinando hoje, através da sua lição de vida, ele entende o que você está passando. Quantas vezes Jesus teve que ficar angustiado sozinho? Vocês lembram daquele momento célebre, que era o dia de maior angústia de Cristo? E ele pediu para que os discípulos se levantassem e orassem com ele, pelo menos por 1 hora. Mas Pedro, Tiago e João não o fizeram. Mortos de cansado, com sono, não conseguiram orar por nem ao menos 1 hora. E Jesus se sentiu sozinho mais uma vez. Angustiado, a angústia foi tamanha que ele chora ali, sua gotas de sangue. Bem, sabendo disso, Davi, ele acaba dizendo que ninguém se importava com ele, ninguém entendia. O versículo 4 diz assim: olho para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Ele olhava e ninguém se importava. Ninguém estava perdido. E ele estava procurando refúgio ali, mas não encontrava refúgio em ninguém. Ele deve ter sido ali a parte, naquele momento, a parte mais difícil de todas, quando ele olha e não tem ninguém. Esse é um incentivo para você, querido irmão, que está nos assistindo aqui, deve ser um incentivo para você muito grande quando os problemas te vierem, de saber que às vezes você não tem ninguém e você precisa do Senhor. Eu sei que nós temos amigos, temos às vezes entes queridos que compreendem e acabam até se empatizando por nossa dor. Eu sei que existem algumas pessoas que acabam com o coração amigo olhando. E nós aqui do Gol Six, irmã querida, estamos nos simpatizando com a sua dor. Sabemos que não está sendo fácil para a senhora, mas estamos orando ao Senhor, pedindo ao Senhor pelo pleno restabelecimento do seu esposo e também tiveram aqui alguns outros pedidos para que o Senhor te abençoe, irmã Donária. Saiba disso. Mas eu entendo também que Davi sentiu que ninguém realmente se importava com ele, mas o Senhor se importava. Irmã Donária, talvez a senhora não sinta, mas lembre-se que se ninguém aqui do Gol Six se importar com a senhora, se nenhum parente se importar com sua angústia, o Senhor se importa com a senhora.
O Senhor se importa com seu esposo. Deus está por ele, Deus está pela senhora também. E por isso, quando eu percebo aqui que Davi sentiu que ninguém realmente se importava com ele e que só o Senhor se importava, e isso começou a ficar importante na vida de Davi. É importante também para que você perceba que Davi fez o que ele fez ali. Davi fez, e o que ele fez não fez com a de grande dificuldade que estava sobrevindo sobre ele. Ele fez ali o que precisava ser feito, mas a dificuldade era tamanha, tremenda. E ele não se importou com isso. Como foi que ele reagiu quando as dificuldades surgiram? Como foi que ele saiu desse ambiente de angústia? O que Davi não fez quando ele estava em dificuldade? O primeiro item que quero falar a você, porque agora eu fiz um panorama de dor, colocando você inserido no texto aqui, mostrando para você o que Davi estava sofrendo, o que ele fez agora. Antes de dizer o que ele fez, eu quero dizer para você o que ele não fez quando ele estava com dor. Quando Davi estava sofrendo, o que ele não faz? Bem, a nossa reação, de acordo com o autor, adequada para qualquer dificuldade que você enfrenta, a situação que é adequada, ela precisa ser fundamentada. Toda vez que você olhar a sua vida com um momento de dor, você precisa avaliar. Bem, observe que Davi, ele acaba triunfando na sua dificuldade. Ele acaba saindo dessa espiral do silêncio. E houveram algumas coisas notáveis que ele fez para ele sair do problema. Bem, e coisas que ele também não fez. E eu vou estabelecer, e vocês já sabem como é que eu faço os meus sermões. Eu sempre faço meus sermões de trás para frente, para quebrar algumas raízes na cabeça, algumas coisas. Antes de dar o remédio, eu mostro a causa do problema. E como foi o caso de Agar, né? Agar e Sara, eu coloquei e mostrei para vocês a história a partir da perspectiva de Agar, e não a história clássica, que era a história de Abraão e Sara. E hoje também eu quero mostrar para vocês, olhando por trás do prisma, para que você tenha uma nova perspectiva. Davi, ele triunfa sobre as suas dificuldades, mas houveram ali algumas coisas que ele fez que fizeram com que ele saísse desse buraco. E o que ele também não fez. Bem, primeira delas que eu quero estabelecer com vocês aqui. Ele estava sobrecarregado e com muita dificuldade, vocês já sabem disso. Ele não supervalorizou os seus problemas e ele se manteve inativo. Tem gente que, quando tem problema, acaba supervalorizando o seu problema. Eu estou angustiado. Eu estou com esse problema. Não sei o quê. Não supervalorize o problema. Comece a valorizar Deus, porque é o que ele fez aqui. Comece a chamar por Deus e não ficar preso à dificuldade que você tem. Meu marido, pastor. Meu filho, pastor. É o tempo todo você em volta dessa situação que você está sofrendo, porque de fato você está passando por esse vale da sombra e da morte, mas tem uma galera que acaba supervalorizando os problemas que estão passando, e Davi não fez isso. Eu também percebo que quando eu leio a história de Davi aqui, ele não só não valorizou os seus problemas, mas ele se mantém inativo. O que o Senhor quer? Porque tem gente que não se mantém inativo. Tem gente que está com problema e piora a situação. Porque começa a brigar, começa a falar mal, começa a discutir, começa a responder. Davi não somente não ficou mexendo na lama, não ficou mexendo na ferida, não ficou mexendo no problema, porque, olha, gente, todo mundo tem problema, todo mundo que tem ferida. Para de ficar mexendo na ferida, poxa. Tem gente que tem ferida e fica arrancando o cascão, tem gente que tem ferida e fica mexendo ali. Para com isso, poxa. Deixa cicatrizar algumas coisas, deixa algumas coisas. Tem coisa que vai ter que esperar. Tem coisa que vai levar um tempo. Mas o irmão não, ele quer que seja feito do jeito dele, na hora dele, e ele causa mais problema ainda dentro de casa, mais problema ainda dentro da família, mais problema ainda dentro da sua própria vida e consigo mesmo. Davi podia muito bem ter xingado todo mundo, não? Vocês são os falsos, meus amigos diziam que eram meus amigos. Vocês que eram meus súditos eram falsos. E eu acho que ele pensou isso, eu acho que ele falou, mas não nesse texto. Ele começa a não valorizar o problema. Ele começa a não ficar valorizando as pessoas que eram mais, mas ele começa a fazer algo diferente. Ele fica parado, inativo. Senhor,
Eu preciso de ti. Me livre. Eu não vou ficar brigando com esses caras, porque vocês sabem, né? Que ele saiu de Jerusalém e foi fugido pelas cidades. Por quê? Porque ele não queria que Jerusalém tivesse um banho de sangue, porque ele ia vencer. Mas Jerusalém ia cair, ia ruir, e muitos iam morrer ali. E ele sai da cidade justamente por amor ao seu filho, que vocês lembram que ele amava demais Absalão, e ele nem queria que Absalão morresse, porque quem matou foi um dos soldados dele, um general, alguma coisa assim, que matou Absalão, e ele nem queria que Absalão morresse. Mesmo Absalão tendo feito o que fez, porque ele amava aquele menino. E eu sei que assim pai e mãe é horrível, né? Porque às vezes a gente vê o errado, as coisas assim, mas a gente ama aquele menino, ama aquela pessoa, ama o filho e às vezes a gente não faz o que tem que ser feito. E era o caso aqui de Davi. Ele não supervaloriza o problema, mas também Davi mantém-se inativo. Eu acho que está na hora de você parar de mexer e só mexer nessa ferida quando Deus mandar. Eu acho que está na hora de você parar e ficar inativo, esperando que o Senhor transforme algumas coisas que você não está conseguindo transformar em vida. Se esse é o caso do seu filho, do seu neto, se é o caso do seu esposo, da sua esposa, que tal então você parar de brigar para que eles se consertem e comece agora a caminhar o caminho do joelho? Comece agora a ficar inativo. Quando eu digo inativo, é inativo no sentido de tentar resolver com suas forças humanas, mas ativo no sentido de buscar ao Senhor, porque é o que ele faz aqui. De colocar na presença do Senhor, de jejuar pelo filho, de jejuar pela esposa, de jejuar por aquela situação, pedindo para Deus para resolver, interceder, expulsar o inimigo, entregar na mão do Senhor, porque está nas melhores mãos. É melhor estar na mão de Deus do que estar na tua mão, porque na tua mão estraga. Ele não ficou chafurdando na amargura. Sabe, tem gente que fica o tempo todo falando, mexendo com a sua própria amargura. Ai, eu sou sofredor. Ai, não sei o quê. E o tempo todo mexendo com aquela amargura que ela está tendo, e a pessoa está machucada com aquele negócio no coração, presa, e fica o tempo todo voltando àquela situação. Teve uma mulher que veio conversar com a gente essa semana agora, e ela foi traída. Aí, né, eu vou fazer o quê? A mulher foi traída, não era da igreja, nem nada, nem o cara também era da igreja, era uma simpatizante da igreja, a mulher foi traída, rolos de vida, namorou com um cara lá e deu errado. E ela estava muito mal. Eu acredito que ela esteja entrando num processo de depressão. Então, por isso que eu indiquei ela uma psicóloga, né? E nós encaminhamos para uma psicóloga nossa aqui da nossa igreja para ajudar aquela irmã, mas também falei a ela as questões espirituais. E uma delas era que era para ela parar de ficar voltando naquele quarto escuro. Nós conversávamos e ela voltava. Mas ele me traiu e fez não sei o quê, e voltava lá. E falava um monte de coisa, a gente conversava e tal, e a mulher voltava na situação de dificuldade dela. Falei, irmã, a senhora precisa, porque já não dava mais para conversar também. Eu falei, irmã, a senhora precisa sair desse quarto escuro, porque a cada 10 palavras a senhora volta à situação disso. Se a senhora não fizer, se a senhora não sair desse quarto escuro, se a senhora não começar a olhar para Cristo, não começar a olhar para a cruz, a senhora vai definhar. E eu conversando com ela, explicando para ela sobre vários aspectos para que ela entregasse sua vida a Jesus Cristo, porque é justamente o que o inimigo quer, destruir a vida dela. E agora que ela está se aproximando de Deus, essa angústia bate à porta e parece que algumas pessoas só se aproximam de Deus quando o mal lhe sobrevém, porque quando está tudo muito bem, o irmão não vai para a igreja, o irmão não busca o Senhor, o irmão não lê a palavra, mas parece que quando a angústia bate à porta, o irmão se torna um crente. Ele começa a orar, começa a jejuar, a buscar, mas é para ele fazer isso, e esse sermão tem esse objetivo de ajudar você, se você não estiver passando por isso. Por quê? Porque os melhores são aqueles que não estão passando por isso, porque vão comprar esse remédio que a gente está dando aqui para ser usado no dia da angústia e usar antes o remédio. Sabendo disso, eu também percebo que tem irmão que fica mexendo com a ferida, chafurdando a ferida. Tem irmão que fica chafurdando a amargura que está passando. E você tem que parar com isso. Tem irmão que tem autopiedade. Ai, eu sou sofredor. O culto de quarta-feira, então, é malamúrio. Ai, Jesus, salva-me. Eu já não aguento. A cachorrinha morreu, pastor. E tal. É sempre uma história dessa. Para com esse negócio de ficar se sentindo um coitado.
Para com esse negócio de ficar se sentindo o pior do mundo. Eu sei que falar aqui agora é uma coisa, mas quem está passando nunca é fácil. Mas foi esse remédio que Davi tomou. E quando eu coloco o prisma do lado contrário, porque você está me ouvindo aqui e você já quer saber qual é o remédio, pastor, qual é o remédio? Como é que eu saio do problema? Eu quero mostrar para você como é que você entrou nesse problema. O que você não deve fazer, porque talvez coisas que você esteja fazendo estão contribuindo para a angústia que você está tendo. Sabe aquele negócio que o cara tem diabetes, mas ele, não, eu tomei uma injeção aqui e ele come de tudo? Sabe, o cara tem doença, ele toma um remédio, não, eu tomo uma pílula aqui e vou comer de tudo, vou fazer do jeito que eu sempre fiz. Só que é o seguinte, o que você não deve fazer em hipótese alguma? E por isso Davi nos ensina que ele não mexe com a amargura, porque tem irmão que está chafurdando a amargura, e ele não fica com autopiedade. Fica chorando pelos cantos e tal. Tenham pena de mim, não sei o que e tudo mais e tal. Bem, ele não ficou zangado também com as pessoas que estavam lá, porque a gente vê pelo texto que é uma petição a Deus de forças. Mas não é, matem meus inimigos, Senhor. Ele não fica com raiva dos inimigos ao ponto de querer que ele se rebele contra o próprio Deus. O próprio Davi também não se rebela contra Deus. Porque tem gente que está passando por angústia e não quer mais ir para a igreja. Tem gente que tem uma outra proposta. Olha, também não vou mais para a igreja. Pastor, fizeram isso comigo, aconteceu isso aqui também, eu não vou mais para essa igreja, porque essa igreja não sei o quê, é falsa, não presta, blá, blá, blá. E ele rejeita as coisas do Senhor. Davi não fez isso. Passando por angústia, passando por tribulação, Davi não rejeitou as coisas do Senhor. E essa é uma segunda coisa uma terceira coisa que você tem que aprender. De que quando você estiver sofrendo angústia, você não pode, em hipótese alguma, rejeitar as coisas do Senhor, porque ele não fez isso. Bem, sabendo disso, Davi não fica com raiva, e Davi não fica com raiva de Deus, e também não rejeita Deus. Ele clama pelo Senhor. Há um terceiro aspecto que também percebo do que foi que Davi não fez quando estava em dificuldade. O que ele não fez mais, pastor? Ele não colocou em dúvida esse grande amor de Deus. Porque parece que algumas pessoas, quando estão em dificuldade, fazem um questionamento. Cadê Deus agora? Se Deus é Deus, por que ele não curou? Se Deus é Deus, por que ele não transformou? Se Deus é Deus, por que ele não fez um milagre? Porque eu conheço um irmão de nossa igreja, a mãe dele tinha falecido. Secretária de nossa igreja, sonoplasta da igreja. Secretária da igreja, imagina. Mãe falece. Aí a mãe faleceu, pelo menos foi a conversa que ele disse, né? Não, a mãe tinha falecido mesmo, mas ele abandona a fé. Até hoje, já fazem 3 anos, que o irmão não vem mais para a igreja. E na época ele não quis visita. Até hoje ele não quer visita de nenhum irmão da igreja. Eu tentei visitar ele por diversas vezes, mas ele não quis. O primeiro ancião, que era muito amigo dele, tentou visitá-lo. Ele também não quis, se fechou em copas. E aquele irmão acabou que ele não quis que ninguém visitasse. Por quê? Porque aparentemente Deus deveria ter curado a mãe dele ou salvo a mãe dele e não aconteceu. E por isso ele acaba que não está no nosso meio. Bem, o que Davi não fez? Ele não colocou em dúvida o amor de Deus. Deus ama você, mesmo que você tenha que passar pelo vale da sombra e da morte. Deus não deixou você. Ele o ama. E Deus dá sabedoria. Ele não colocou em dúvida a sabedoria de Deus. Ele não colocou em dúvida o amor de Deus. Deus é sábio demais para que nós possamos questioná-lo. Deus é sábio demais para que possamos entendê-lo. Nós não sabemos quais são os caminhos do Senhor. Nós não sabemos o que acontece. Mas Deus é muito sábio. Bem, eu lembro em falar nesse negócio de sabedoria toda vez da filha do Gilvan. Ela morre, o pastor salva todo mundo, e quando o pastor salva todo mundo, adivinha qual é a única pessoa que morreu na praia? A filha do pastor, que ele salvou todo mundo. E aí, o que aquela mulher, a mãe,
da menina tinha em mente: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Ela era uma menina loura, bonita. E então Deus revelou àquela mãe, e a mãe falou em prantos em nossa sala, de que aquela menina seria a próxima grande cantora do Brasil. E por isso, Deus fez com que a família entendesse, na sua santa sabedoria, de que o acontecido, uma fatalidade, foi revertido em uma vitória. Porque ela está salva, morreu salva, e quando se encontrar com o Senhor, a própria mãe, com a irmã e a filha, vão receber de volta. Só que quem está passando no vale não entende isso. Queremos consertar de alguma forma. Deus revelou para ela, e eu sei que isso é um ambiente muito íntimo, de mãe, de pai, e ela acabou abrindo ali para nós, pastores. E isso me marcou para o meu ministério, para a minha vida toda, para entender que nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer. Sabendo disso, uma última coisa eu quero falar para vocês antes que termine aqui, porque o meu tempo já acabou. O que Davi não fez? Ele não sobrecarregou as outras pessoas com seus problemas. Tem gente que, quando está passando por angústia, só chega perto para reclamar, sobrecarregar os outros com seus problemas. Para com esse negócio. Em vez de você ficar sobrecarregando os outros com seu problema, sobrecarregue Deus, porque Ele é forte o suficiente para receber sua sobrecarga. Tem gente que não vai conseguir ouvir, viver com uma pessoa que está o tempo todo chorando, lamuriando, porque passou por dificuldade. Deposite suas forças no Senhor. Bem, amanhã eu estarei falando a vocês sobre o remédio que Davi tomou. E é o remédio que eu quero que você tome. Hoje eu mostrei para você quais são os problemas que levaram ele a essa situação de dificuldade. E o que ele não fez. Mas amanhã eu vou falar para você o que ele fez para dar certo. O que você tem que fazer para dar certo, então, pastor? O que você tem que fazer, então, para dar certo, irmão? O que você tem que fazer para sair desse problema? Porque hoje eu falei para você o que você não tem que fazer e você tem que avaliar agora. Será que você está fazendo alguma coisa que está contribuindo com essa doença, com esse problema, com essa dificuldade? Eu vou dar amanhã um remédio. E esse remédio não é doce, é um remédio amargo. Mas é o remédio que vai curá-lo. Então, não perca o dia de amanhã. Por quê? Porque eu vou mostrar para você o que Davi fez quando ele estava em dificuldade. O que você tem que fazer? Se você não está passando por dificuldade, pega esse remédio e guarda, porque vai vir. Pega esse remédio e coloca num lugar aonde você sabe que é uma porção de remédio que vai te ajudar. Uma porção que vai transformar a sua vida. Amanhã é o dia para você reavaliar a sua história. E por isso, hoje nós teremos uma oração aqui. E nessa oração que teremos aqui, mais uma vez, deixa eu pegar aqui. Eu quero chamar a irmã que estará orando. Enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós em oração também, clamando e pedindo para que Deus te dê a força necessária para enfrentar os problemas que você tem e para que você seja vitorioso sobre os problemas, mas também para que Deus alerte você a não fazer algumas coisas quando você estiver em dificuldade. Se está com doença, se está com dificuldade, se está com problema, algumas coisas você não pode fazer e essas eu contei hoje a você. Vamos orar ao Senhor e pedir a Deus que nos transforme. Irene Gromik. Papai do céu, muito obrigado por todas as bênçãos que tem dado sobre nós, pela sua misericórdia. Obrigado pelo seu carinho, sua atenção para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por mesmo estarmos em lutas, em dificuldades, o Senhor tem abrido os seus braços e nos carregado no colo, Senhor. Muitas vezes nos vemos perdidos, muitas vezes nos vemos sem solução, caímos na reclamação, caímos na angústia, caímos em maneiras que só como ser humanos somos fracos, Senhor. Como ser humanos nós somos indignos e pecamos, Senhor, porque muitas vezes deixamos de confiar. Mas nós somos fracos, Senhor, nos perdoe. Nos ajude, Senhor, a vencer as nossas fraturas, a vencer as nossas angústias, a vencer as nossas dificuldades, Pai. Porque é só em Ti que podemos confiar.
É só em Ti que podemos acreditar, porque não temos para onde ir, Senhor, não temos para onde recorrer. Pai querido, toma a Donaira nas Tuas mãos. Ela está angustiada, Senhor, pelo seu esposo. Ele já vem há tantos anos doente, Senhor, tantos anos que nós estamos orando aqui por ele, pelas enfermidades que ele tem adquirido, e ela, essa prova que ela está passando, Senhor. Quando pensa que vai acalmar, vem outra situação, Senhor, toma a Donaira nas Tuas mãos. Faz muitos anos que ela está aqui nesse grupo, Senhor, muitos anos que nós oramos juntas, muitos anos que ela está aqui, Senhor, nessa batalha. Dá forças para ela, Senhor. Cuida do irmão Manuel, Senhor. Ele já passou por muitas lutas, por muitas dificuldades. Ajude ele a vencer mais uma vez, Senhor. E que ela possa ter força, Senhor. Cuida dela. Cuida dela, Senhor. Ela é uma filha sua que te ama. Toma ela em teus braços. Eu tenho certeza que o Senhor está carregando ela no colo agora. Mas dá força, Senhor. Nós somos fracos, somos falhos, mas que o Senhor possa dar forças para a Donaira, Senhor. A Iracema também, Senhor. Tantos anos aqui nesse grupo, tantos anos que eu conheço a Iracema. Toma ela em tuas mãos, Senhor. A Ana Rosinha foi uma pessoa tão valente, Senhor, tão forte. É uma pessoa que ainda no subconsciente quer fazer, quer acontecer. Pai, toma ela em tuas mãos, toma a Iracema, Senhor, cuida dela. Porque não é fácil, Senhor, não é fácil essa batalha da Iracema. Ajuda ela, Senhor, nas dificuldades. Eu vejo também pela minha mãe, que está lá, Senhor. Nós sabemos. Está uma pessoa, Senhor, no canto da casa ali, Senhor, sentada naquele sofá ali, como se tivesse sem vida. Ela ainda está respirando, Senhor. Tem momentos que parece que não respira, mas é difícil para quem está do lado, para quem está vendo meu pai, que está ali do lado, vendo ela o tempo todo com medo de que uma hora ela vai não respirar mais. É assim que acontece com várias pessoas, Senhor, mas dá força. Dá força para nós, dá força porque nós estamos num mundo de tristeza, num mundo inválido, Senhor, um mundo que está se acabando. Quantas e quantas famílias estamos enlutadas, Senhor. Tem misericórdia. Mas sabemos que o Senhor morreu na cruz do Calvário para cada um de nós, para termos o direito da salvação. Tem tantos pedidos aqui também, Senhor, como a Ana Rodrigues orou no começo. Muitos pedidos foram feitos ali, tu possa atendê-los conforme a tua santa vontade. Obrigado pela mensagem do pastor de hoje, que nós possamos nos entregar realmente a Ti, que nós possamos ver a esperança, ver o conforto em Ti, Senhor. Eu entrego a Ana Rodrigues nas Tuas mãos, toma ela em Teus braços, cuida dela, o esposo dela, os filhos, netos. Tu sabe a angústia que ela está passando, toma ela em Tuas mãos, Senhor. Toma ela em Teus braços. Entrega a Roseli também, Senhor, toma ela em Tuas mãos, que possa continuar nesse programa, firme e forte, Senhor. Que esse bolso que sempre trouxe muitas, muitas, Senhor, bênçãos para nós. Muitos milagres já foram feitos aqui. Muitas orações atendidas. E muitas vezes, Senhor, deixamos vacilar um pouco. Toma a Roseli nas tuas mãos, a família dela, a filhinha dela, os filhos, seus familiares, o sobrinho dela, Senhor, que está lá, ele. Cuida dele, Senhor. Toma ele em teus braços. Abençoa o pastor também, Senhor, a Débora, seus dois filhos, cuida dele, Pai, do ministério dele, da igreja que ele cuida, das igrejas, Senhor. Ó Deus, que mundo terrível que estamos vivendo, Senhor. Ninguém tem mais amor um pelas pessoas, não tem mais amor, Senhor. As pessoas só são muito, assim, egoístas, só pensam nelas, só pensam no prazer delas, só pensam em... Deixam o Senhor de lado por qualquer coisa, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, abençoa os pastores, abençoa as igrejas, toma eles em tuas mãos. Que época mais difícil, Senhor, que eu vejo para ser um pastor. É muito difícil, mas toma eles em teus braços, cuida deles de uma forma especial.
Pai, entrego esse dia nas tuas mãos, que a tua vontade seja feita, que nós possamos estar firmes e fortes. E muito obrigado por nos proteger e nos guardar na nossa vida durante o dia. Abençoa cada família que vamos entrar nas casas hoje, Senhor. Que possamos ser uma bênção ali, possamos mostrar o seu amor ali. E demonstrar, Senhor, que o Senhor existe e que o Senhor cuida deles também. Pai querido, eu entrego para minha família, entregando minha família, eu entrego todas as famílias representadas aqui, Senhor. Todos os nossos filhos, os nossos netos. Cuida deles, Pai. Por favor, cuida deles, porque esse mundo está muito ingrato para esses jovens. Oh Deus, que tribulação. Eu estava vendo domingo um monte de crianças na mesma idade, brincando, correndo. Ai, que futuro tem essas crianças com esses pais com a cabeça toda virada? Oh Pai, tem misericórdia, Senhor. Volta logo. Ajuda, Senhor, os pais a terem sabedoria, os que estão na igreja, principalmente, possam ter muita sabedoria na educação dos filhos, Pai, que o mundo está de ponta cabeça, Senhor. Mas ajuda-nos a estarmos firmes nas suas promessas. Abençoa cada um que está aqui na sala, Senhor. Toma eles em teus braços. Derrama teu Santo Espírito sobre nós. Nós precisamos do teu Santo Espírito mais do que tudo. Nós precisamos muito, muito. Não podemos viver sem ele, Senhor. Ajuda-nos a estarmos cheios do teu poder, cheios do teu Santo Espírito. Derrama teu Santo Espírito sobre nós e dá-nos força. Entregamos tudo em tuas mãos. Te agradecemos, agradecemos e agradecemos por tudo. Muito, muito obrigado. Te amo muito, Pai do céu. Amém. Senhor, ainda em tua presença, mais do que aquilo que devemos fazer, ajude-nos, Senhor, e nos ensine aquilo que não devemos fazer quando estamos angustiados. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor de fato é bom. Sua misericórdia dura para sempre em nossa vida. O Senhor é um Deus que não nega a sabedoria. O Senhor é um Deus que nos ensina através da natureza, através das pessoas boas, através da Tua palavra. E por isso, Senhor, nós louvamos a Ti porque o Senhor é bom e essa misericórdia ela dura para sempre. Obrigado por nos ouvir. Hoje, Senhor, 2 pessoas oraram aqui no nosso Go Six. A irmã Ana Rodrigues, Senhor, entrega a sua vida ao Senhor através da oração. E por isso, pedimos mais uma vez sobre a vida da tua serva. Ouça, Senhor, o clamor da tua serva do dia de hoje. Ouça, Senhor, as angústias que ela passa, que ela enfrenta, e que ela possa ter força, Senhor, para sobreviver diante de todos os problemas que nos sobrevêm. Por isso entregamos a vida da irmã Ana Rodrigues a Ti. Também louvamos a Ti pela vida da irmã Irene, sempre animada, sempre trabalhando para os jovens, sempre ajudando nos desbravadores, na cozinha, nas atividades que são necessárias. Que o Senhor abençoe tua serva, porque ela te ama muito, 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 como ela sempre diz. Abençoe a irmã Irene, Senhor, para que a tua graça seja derramada sobre ela. Também, Senhor Jesus, pedimos a Ti que vá ao encontro da tua serva, a irmã Rose, que também a tua serva receba a porção da vida, receba a porção da tua vitória no dia de hoje. Cuida, Senhor, do Donald, cuida, Senhor, dos novos planos que eles têm, cuida, Senhor, também dos filhos deles, não somente do Donald, mas também da irmã Rose, que eles recebam a porção do teu Espírito no dia de hoje, da tua proteção e da tua graça. Colocamos os nossos irmãos do Go Six em tuas mãos e pedimos que o teu Espírito Santo esteja sobre nós. Tudo isso te oramos e entregamos nossa vida em tuas mãos. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.